Jornal da CBN Cuiabá. 8h17. Agora, lembrando que a qualquer tempo você participa conosco pelo YouTube, Facebook ou também manda tua mensagem pelo WhatsApp 65998035580. Como a gente falou há pouco, o deputado estadual Paulo Araújo é o nosso convidado dessa manhã. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à CBN Cuiabá. Fica à vontade para dar um bom dia aí para nossa audiência. Muito bom dia a todos, de Cuiabá, Mato Grosso, do Brasil, do mundo. A audiência vai chegando longe, graças a Deus, com o auxílio aí da tecnologia, com o auxílio do YouTube, a gente consegue alcançar aí os nossos ouvintes em qualquer canto desse mundão afora. Deputado, eu queria que a gente começasse falando aqui um pouco sobre a questão da saúde, que a gente recebe, obviamente, diversas pautas, diversas demandas aí dos nossos ouvintes, e o senhor está à frente da presidência da Comissão de Saúde, da Assembleia Legislativa, e nós temos acompanhado um debate muito intenso em torno da situação da Santa Casa, A gente percebe que há uma preocupação muito grande por parte dos parlamentares, e com o senhor não é diferente. Essa situação, essa possibilidade de fechamento da Santa Casa é uma possibilidade real, deputado? Como é que a Assembleia tem acompanhado essa situação? Algo que pode ocorrer em função da inauguração do novo Hospital Central, Como é que isso está sendo debatido lá na casa? Olha, nós já temos uma posição formada dos deputados especial da Comissão de Saúde que nós somos contra o fechamento de qualquer unidade hospitalar no estado de Mato Grosso, A comissão ela tem se dedicado muito na questão do acompanhamento da fiscalização e da pressão política junto ao governo, A gente tem pressionado, por exemplo, na questão do Hospital Central, várias visitas, várias reuniões foram realizadas para que o governo pudesse antecipar o calendário de funcionamento do Hospital Central, que, na minha opinião, vai resolver muitos dos problemas da alta complexidade no estado de Mato Grosso, assim como nós tivemos também, visitando recentemente o Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer era uma unidade hospitalar que tinha contrato de prestação de serviço com o município de Cuiabá. O governo do estado assumiu, duplicou, dobrou ali o aporte de recurso financeiro, consequentemente também o número de procedimentos, de consultas e exames dentro do contrato. Assim também o governo fez com o Hospital Geral Universitário, em tratativas finais aí de assumir também o contrato. Da mesma forma, o Hospital Geral tinha um contrato de prestação de serviço com o município de Cuiabá, o estado assumiu, está dobrando a capacidade instalada daquela unidade hospitalar, e o Hospital Santa Casa também nós conversamos com o governador Mauro Mendes. O governador disse que tão logo tomasse a decisão com relação ao Hospital Santa Casa, ele iria sentar conosco, e ainda não fez, Então nós estamos aguardando esse posicionamento do governo, lembrando que a Santa Casa é uma instituição privada, que tem problemas aí com relação à Justiça do Trabalho, É um processo em andamento de execução para saldar dívidas, principalmente com os profissionais que trabalhavam naquela unidade. O governo, então, lá atrás, tomou a decisão de fazer uma requisição administrativa, E de lá para cá o governo vem pagando mensalmente a Justiça do Trabalho para liquidar parte desse passivo aí, com esses passivos trabalhistas, O governo paga algo em torno aí de R$500 mil por mês, para a Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho faz a liquidação aí desse passivo trabalhista. Desculpa, Pedro, só aproveitando esse assunto, aquele pedido do TCE, não sei se é isso que você vai falar, fica à vontade então. Era isso, Camila e deputado Paulo, nós temos aí uma sugestão do TCE ontem mesmo, o presidente do TCE, Sérgio Ricardo, voltou a falar desse assunto, na possibilidade de aquisição por parte do Estado, do Hospital Santa Casa. E ele, inclusive, menciona esse valor que é repassado mensalmente. Ele acha até que isso poderia ser entendido como uma espécie de já pagamento do Estado pelo Hospital Santa Casa. Como é que o senhor avalia isso? É possível entender desse modo? Olha, a Justiça do Trabalho, que está sob... a Santa Casa, a liquidação da Santa Casa está sob as rédeas, sob a responsabilidade do Tribunal Regional do Trabalho, que inclusive fixou aí a possibilidade de leilão da unidade hospitalar, Então, qualquer processo de negociação, sendo ele aquisição por parte do governo do estado ou da prefeitura, ela cabe de uma decisão aí da Justiça do Trabalho. Eu entendo praticamente como uma possibilidade real. O Estado
tentar negociar esses valores junto ao Tribunal Regional do Trabalho, né? Até porque eu vejo que o valor fixado pelo Tribunal Regional do Trabalho é um valor acima do mercado. A gente sabe da situação estrutural do Hospital Santa Casa, né? Ele é um hospital muito antigo, é uma estrutura tombada, o custo de manutenção é muito alto, né? Por outro lado, tem todo um valor cultural, né? Porque é uma unidade hospitalar centenária, né? Então tem todo o cunho social, né? Da cuiabania, dos mato-grossenses, mas a iniciativa privada ela não leva isso em consideração. Por isso que eu acho muito difícil um leilão por parte do Tribunal Regional do Trabalho conseguir os valores que eventualmente foram levantados aí pela Justiça do Trabalho. Por outro lado, um processo de negociação de aquisição por parte do governo de estado, inclusive nos mesmos moldes que o governo já vem fazendo, o governo vem pagando R$500 mil praticamente por mês ali para saldar as dívidas trabalhistas através da requisição administrativa. Mas isso precisa chegar ao fim, né? Nós temos um passivo trabalhista lá alto, né? Eu vou dizer assim, em números aproximados, né? Eu não me atualizei dos números, mas algo em torno de 30, 40 milhões de reais de passivo trabalhista, fora as outras dívidas que a Santa Casa, a instituição Santa Casa, que é uma instituição privada, tem com os seus fornecedores, né? E a avaliação inicial de 60 a 70 milhões de reais naquela unidade hospitalar, ao meu ver, é um valor um pouco alto, né? Eu acredito que nós vamos ter muito poucas pessoas interessadas, a não ser o próprio poder público. Eu, inclusive, cogito, como o governo vem fazendo, dobrando as ações aqui no município de Cuiabá, cito a questão do Hospital Central, ampliou consideravelmente, é um hospital novo, né? Que ele nasce aí com a necessidade de atender a alta complexidade. Da mesma forma, o Hospital Geral Universitário, que também ali tem a alta complexidade de estar em Mato Grosso, a exemplo do Hospital do Câncer, que é a nossa referência em oncologia. E o que mais nos preocupa com relação à Santa Casa é justamente a questão da oncologia, tendo em vista que os outros procedimentos têm nas outras 3 unidades hospitalares, né? E o município, aí já vem com relação à necessidade do município, o município precisava organizar aí uma maternidade pública, né? Por isso eu defendo, diante do cenário, que o Estado ele possa aí fazer uma parceria junto com o município de Cuiabá, com o prefeito Abílio, já que lá na Santa Casa tem a porta aberta de pediatria, responsabilidade, né? Porta de entrada de pediatria, responsabilidade do município. O Estado terminou fazendo diante da ineficiência e ineficácia da gestão anterior. Nós estamos falando da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Então, iniciou-se uma nova gestão do prefeito Abílio, né? E eu acredito que essa mesa de negociação e de pactuação ela seja possível, inclusive vem de encontro às necessidades do próprio município de Cuiabá. Resumindo, eu defendo que o Estado possa fazer uma gestão junto ao Tribunal Regional do Trabalho e, em parceria com o município, ceder essa unidade hospitalar para que o município possa fazer ali inúmeros atendimentos de responsabilidade do município. Ampliar ainda mais, né? Porque já tem essa função ali da... Para mim, o município tinha que ter uma estrutura de uma maternidade pública, né? Sim, o Hospital sim. Santa Casa, como eu disse, é uma estrutura antiga, o custo de manutenção dele é muito alto. Por outro lado, tem todo um clamor social, cultural, porque era uma unidade hospitalar centenária, né? Então, a gente termina se apegando, né, nessa questão cultural, nessa questão social, mesmo diante de uma estrutura, que é uma estrutura muito antiga, como eu disse, um custo de manutenção um pouco elevado, mas, por outro lado, é uma estrutura hospitalar que está em funcionamento, né? O governo fez ali algumas reformas, algumas ampliações, fez aquisição de vários equipamentos, e a gente não está numa situação cômoda de deixar de ter leitos hospitalares, né? Quisera nós, um dia, nós chegarmos ao ponto de não precisar mais de unidade hospitalar. Aí nós vamos entender que a saúde básica, ela plenamente está funcionando, mas ainda, infelizmente, nós não temos esses indicadores aqui a ponto de fechar unidades hospitalares. Abrir mão, né, desses Abrir mão de leitos. unidades hospitalares. Deputado, só um detalhe ainda com relação agora ao Hospital Central. Então, logo o senhor assumiu ali a presidência da comissão, o senhor falava que uma das prioridades, né, número 1, vamos dizer assim, da comissão era saber exatamente esse cronograma de entrega da obra totalmente e o início também do funcionamento. O senhor chegou até a citar aqui algumas situações de antecipar, né, essa abertura, enfim, como é que está isso? Hospital Central, né, como é que está esse diálogo com o governo?
governo, quando que vai acontecer essa entrega e também quando é que o cuiabano, né, e o mato-grossense vai poder começar a utilizar essa estrutura? O governo já assinou o contrato de prestação de serviço através de uma dispensa de licitação com o Albert Einstein, né? Uhum. É o melhor hospital, é o ranqueado na América Latina, né? Portanto, uma referência nacional. Inicia-se aí o atendimento a partir de agosto, né? De forma escalonada. Então, até o final do ano, nós teremos aí a capacidade instalada total do Hospital Central. Até o final do ano, nós vamos ter ele em pleno funcionamento. 8h28 agora, Pedro. Ainda tem alguma curiosidade aí com relação à saúde, antes da nossa primeira pausa para o repórter CBN? Fica à vontade. Deputado, a gente sabe, né, do seu envolvimento, né, com a área da saúde, né, funcionário público, enfim. Recentemente nós tivemos uma mudança, uma atitude por parte do prefeito, que foi a saída de Cuiabá do consórcio, né, de saúde aqui da região. Como o senhor avalia essa saída? O senhor tem conhecimento disso? O que o senhor pode falar a respeito dessa mudança? Tenho. Não, conhecimento eu tive pela mídia, né? Sim. Assim, ó, vamos voltar alguns anos atrás aí. Tinha uma política do Estado que dizia o seguinte: o município só recebe incentivos do governo se o município se associa através de consórcios de saúde, né? Então era uma forma que o governo lá atrás encontrou para que os municípios pudessem, de forma colegiada, né, avançar em termos de saúde pública. Eu não sei exatamente o que eu aqui no consórcio, né, até porque consórcio é formado entre prefeitos, né, decisão pactuada entre eles. Sinceramente, eu não tenho informação assim do motivo que levou à saída do município de Cuiabá do consórcio de saúde, que, ao meu ver, é uma estratégia de fortalecimento da saúde pública. Não conversei com o prefeito Abílio, também como não conversei com o prefeito Zé Domingos, né? Algumas informações não oficiais chegam que o município de Cuiabá ele teria a intenção de presidir o consórcio, né? E só continuaria se a presidência fosse a cargo do município de Cuiabá, né? E a gente sabe que o consórcio é uma decisão colegiada, inclusive a eleição de presidente é uma eleição entre os prefeitos. Então eu não consigo dar mais informações porque realmente eu não tenho essas informações para poder repassar aí aos ouvintes. 8h30, a gente precisa fazer uma pausa obrigatória por conta da rede, deputado, mas é bem rapidinho, já volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de terça-feira, dia 17 de junho de 2025, seguimos aqui com a nossa programação, você nos faz companhia aqui pela 95.9 FM, se conecta conosco também no YouTube, no Facebook, deixa a tua pergunta, deixa a tua participação. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o deputado estadual Paulo Araújo. No primeiro bloco falamos um pouco mais ali sobre algumas questões relativas à área da saúde. Mas, deputado, a gente segue aqui o nosso bate-papo. O professor Luciano está entrando numa outra pauta ali também que tem tomado conta do debate da Assembleia Legislativa, que é a situação dos consignados. Ele cita aqui, eu creio que será criada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso a CPI dos consignados, pois a AL existe para legislar e também para fiscalizar. Então, vamos embora rumo à fiscalização. Comentário que ele compartilha aqui conosco. Como é que está essa questão lá também? O senhor é a favor da CPI dos consignados? Como é que esse assunto está sendo tratado pelos parlamentares? E, mais especificamente, claro, a gente quer ouvir a opinião do senhor em relação a isso. Olha, eu sou servidor de carreira da Secretaria Estadual de Saúde e em todos os momentos a gente sempre esteve defendendo aí as pautas dos servidores públicos, né? E recentemente, inclusive, fiz uma enquete na internet, né, na minha rede social, perguntando ao servidor com relação aí ao limite do consignado, né? Matéria que foi aportada de interesse do governo, do Poder Executivo, né? O governo entrou com uma mensagem, né, na Assembleia, está tramitando, limitando o percentual. Resumo, a maioria dos servidores, né, eu tenho recebido várias mensagens, a maioria dos servidores são contra aí limitar o percentual de empréstimos consignados, né? E nós temos, eu vou falar em números aproximados, nós temos aproximadamente 60 mil servidores, né, 62 mil servidores, se eu não me engano, que tem empréstimos consignados. Eu tenho empréstimos consignados também. O que levou eu, Paulo Araújo, servidor de carreira, a fazer um empréstimo consignado? Os juros mais baratos. Eu fiz o empréstimo consignado no Banco do Brasil
né, com juro menor. Quando eu fui fazer, eu peguei um ranking de alguns bancos, fui lá e falei, escolhi qual que é o que, em tese, tinha o menor juros e terminei fazendo a opção pelo Banco do Brasil. Eu ia fazer um empréstimo, um crédito para fazer uma reforma, o crédito consignado ficou mais barato, então terminei fazendo a opção do crédito. O que acontece diante de um cenário de instabilidade? Vamos supor na economia. Quando a economia vai mal, quando o governo federal ele termina fazendo algumas ações que não agradam o mercado, o que os bancos fazem? Eles aumentam os juros e eles dificultam o acesso de crédito. O que me preocupa no conjunto de servidores públicos é criar uma instabilidade, né, com relação aos empréstimos consignados e esses bancos eventualmente aumentarem essas taxas de juros ou deixarem de efetivamente emprestar esses juros, esses recursos ao servidor público. Porque isso foi uma luta dos servidores públicos, né, no decorrer do ano, pressionando para que o governo pudesse abrir um leque podemos dizer assim, de facilidade nos empréstimos consignados aos servidores públicos. E isso foi feito. O governo do estado, a nível nacional, ele tem uma credibilidade muito alta, porque é um governo que está com as contas equilibradas, né? É um governo que tem saldo financeiro, é um governo que honra os compromissos. Consequentemente, nós temos um maior número de instituições bancárias aqui fazendo empréstimos a servidores públicos. De fato concreto, desses 60 e poucos mil servidores, o governo, através de denúncias, chegou de fato a fazer auditoria em 4 contratos, né? Lá atrás, que motivou inclusive a suspensão da operação de um banco, lá atrás, eu estou falando em agosto do ano passado, que é Capital Consigno. Então, diante da denúncia, o governo investigou e falou, não, desses 60 e poucos mil, 4 casos concretos realmente tinha irregularidade. O governo suspendeu para que um período de 90 dias para que essa empresa não pudesse mais ofertar empréstimos de lá para cá. E o que nós fizemos na reunião que nós fizemos conjunta com o Tribunal de Contas? Falaram, olha, nós precisamos fazer uma auditoria analítica em todos os contratos desta empresa, Capital Consigno. O que o governo fez? Acatou a nossa recomendação, suspendeu depois o pagamento por um período de 90 dias para que se pudesse fazer auditoria analítica em todos estes contratos com esta empresa Capital Consigno. O Tribunal de Contas também, né, nós estamos trabalhando em parceria com o Tribunal de Contas, solicitou aos bancos credenciados que pudesse fornecer os contratos de prestação de serviço de todo o mundo. Então, deu um prazo aos bancos para que os bancos pudessem fazer isso. Então, nós da Assembleia, nós estamos trabalhando efetivamente para melhorar essa condição. E ainda tem um outro porém, que é a questão dos superendividamento dos servidores públicos. Como eu disse, a maior parte das mensagens que eu recebo são servidores pedindo para que eu vote contra a mensagem do Executivo que limita o percentual. E o limite do percentual foi, inclusive, dentro de uma mesa técnica do Tribunal de Contas para poder reduzir o superendividamento de novos empréstimos de servidores públicos. Mas, lembrando, a maioria dos servidores que falaram comigo, eles são contra limitar, né? E, para te falar bem a verdade, eu estou formando uma opinião também contra, né? Porque, na minha opinião, a questão dos juros consignados, ele foi uma oportunidade que se criou a nível de Brasil para que o servidor público pudesse acessar essa linha de financiamento com juros subsidiados. Porque o que acontece com os bancos? Quando você tem um cenário aqui, e eu cito a questão do governo, quando você está com as contas em dias, os bancos eles conseguem, através de uma credibilidade institucional, vir para cá, né, ter essa condição de aportar juros mais baratos aos servidores públicos, através de uma condição que se criou pelo governo, né? O governo tem as contas equilibradas, né? O governo tem uma nota boa, né? Quando você vai lá, o Tesouro Nacional avalia os rankings dos estados, você pode ver que o Mato Grosso, podemos dizer assim, que tem a série ouro, né? Das contas equilibradas. Então, criou-se um cenário bom para que os servidores públicos pudessem ter. Porque se você pegar os juros do cartão de crédito, por exemplo, qualquer cartão de crédito hoje que você deixa de pagar, você vai pagar 10, 14, 15%
né, de juros do cartão de crédito. E o crédito consignado, eu, por exemplo, fiz no Banco do Brasil a 1,49%, então é um juro muito menor, inclusive muito menor do que se você for comprar um carro. Servidor que tem aí um crédito consignado, um saldo para poder fazer empréstimo, é bem possível que o consignado ele seja mais barato do que se você for fazer um financiamento bancário para comprar um veículo. Então, com relação à CPI, especificamente, hoje, todas as ações que precisam ser feitas no sentido de poder coibir qualquer irregularidade estão sendo realizadas administrativamente. Eu, deputado Paulo Araújo, tenho uma relação de confiança com o governo do estado de Mato Grosso, né? Comigo não pesa nenhuma relação de desconfiança com relação à condução do governo do estado de Mato Grosso. E aquilo que a Assembleia pode fazer, a Assembleia, logicamente, que vai fazer no campo administrativo, né? E aquilo que for de irregularidade, eu defendo que seja cancelado o contrato. Por exemplo, desses 4 casos concretos aí que foi investigado, que teve irregularidades, é o cancelamento do contrato. Cancelamento do contrato, o servidor pode judicializar, né? Como o Estado também pode, simplesmente suspender. Fala, esse daqui eu não vou mais reter o pagamento, porque foi teve irregularidade na prestação na relação contratual com o servidor público, né? E a Assembleia hoje, para te falar bem a verdade, a maioria dos deputados entende da forma como eu estou colocando, né? Se cria-se um cenário de instabilidade, e eu já tive, inclusive, reunião com alguns agentes, aí, algumas instituições que trabalham a questão dos empréstimos consignados, né? Como eu posso dizer, as corretoras, muitos bancos eles vão deixar de vir para o estado de Mato Grosso diante de um cenário de instabilidade. Isso não é só no Mato Grosso, é qualquer relação de instabilidade. Eu cito a questão, por exemplo, dos financiamentos, novamente, dos veículos no Brasil. Quando você tem uma instabilidade política, os bancos terminam aumentando a taxa de juros, é justamente aquilo que a gente não quer com relação ao servidor público. E tem uma notícia boa para o servidor público. Uma reunião técnica, de uma Câmara Técnica, que nós fizemos lá, eu sou presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. Naquele momento, nós convidamos aí o presidente da MTPAR, o Wellington, MTPrev, para que pudesse tirar dúvidas com relação à aplicação dos recursos financeiros do MTPrev. O MTPrev é a empresa que faz gestão dos recursos públicos, né, das aposentadorias e dos pensionistas do estado de Mato Grosso. E o MTPrev, ele tem quase 2 bilhões de reais sob sua gestão, que está sendo aplicados em várias instituições, né, rendendo juros para os servidores públicos. É como se fosse uma poupança dos servidores públicos. E dali surgiu uma ideia, inclusive sugerida pelo próprio deputado Lúdio Cabral, que já era de uma iniciativa do próprio MTPrev, que é de disponibilizar parte desses recursos financeiros, lembrando que lá é uma agência, né? Ela segue o regramento nacional com relação à instituição financeira, e o MTPrev ele pode emprestar 10% deste capital. E a sugestão fosse que pudesse, para os casos dos aposentados que estão super endividados, que o MTPrev poderia emprestar a juros consignados, ou seja, juros mais baratos do que os juros praticados no mercado, para a gente poder atacar também essa vertente dos servidores que estão super endividados. Então é nessa linha que a gente vai trabalhar, em propor solução aí para os servidores públicos. Eu sei que tem alguns políticos aí que eles se aproveitam dessa situação para vender uma falsa expectativa aí aos servidores públicos, né? Que criando esse cenário de instabilidade, o servidor público não vai pagar o seu consignado. O né? temor é esse também, deputado, de que é um assunto grave, né? Claro, chama atenção. A gente tem aí todo esse envolvimento da Assembleia, do Tribunal de Contas, Ministério Público Federal também pedindo algumas investigações por parte da PF. A gente não tem como negar a gravidade do assunto, mas há esse temor também desse contorno político, principalmente um ano que antecede uma disputa eleitoral, de o servidor sendo usado como massa de manobra. Reitero, em que pese a gravidade do tema, né? E a necessidade de uma apuração. Lógico que estão usando. Inclusive, nós fizemos uma reunião na Assembleia Legislativa, eu coloquei justamente essa situação. Falo, olha, eu sou servidor público e eu posso falar aqui com muita tranquilidade, porque todas as matérias com relação ao servidor público, eu nunca fugi de votação, nunca estimulei nenhum colega a fugir, pelo contrário, sempre enfrentei ali as votações. Por outro lado,
nós temos aqui, como eu disse, aproximadamente 60 mil servidores, 300 mil contratos de operação, né? E um cenário que se criou de uma estabilidade diante de fato concreto que envolveu 4 servidores. E que nós, da Assembleia Legislativa, pedimos, né, numa reunião ampliada, que pudesse fazer auditoria em todos os casos que envolveu este banco, Capital Consigno. Nós temos mais de 20 bancos que fazem empréstimos para servidores públicos no estado de Mato Grosso. Eu, por exemplo, sou um, como eu disse. Eu fiz um empréstimo consignado com o Banco do Brasil e, para mim, não tem irregularidade nenhuma com relação ao empréstimo. Quando eu precisei fazer o empréstimo, a instituição bancária, Banco do Brasil, foi a que ofereceu, né, das que tinha, um juros mais barato. Então, eu terminei fazendo, né, um empréstimo consignado com o Banco do Brasil, que para mim era melhor do que o que eu ia. Eu fiz empréstimo para poder fazer uma reforma. E o juro da reforma ou da compra de um veículo era muito maior do que o juro consignado. O meu exemplo é exemplo de vários outros servidores que fizeram esses empréstimos consignados numa relação muito tranquila, de confiança com a instituição bancária. Por outro lado, nós temos outros, né, que especificamente se concentrou dentro dessa instituição financeira Capital Consigno. Aí fica o alerta aos servidores públicos também, né, que como eu, na hora que for fazer os empréstimos, procurar uma instituição financeira, primeiro, que tenha credibilidade, né, no mercado, no caso, Banco do Brasil, outros bancos que emprestam, Bradesco, Sicredi, tem vários bancos aí que fazem empréstimos consignados para poder fazer um empréstimo consignado com menor juros, né? E do estado de Mato Grosso, de poder fiscalizar e acompanhar, e agora com uma lupa mesmo, a questão das margens, né, de empréstimos consignados aos servidores públicos para evitar justamente aquilo que a gente está querendo coibir através dos empréstimos do capital social do MTPrev, que é a questão do superendividamento dos servidores públicos. 8h50, o deputado Paulo Araújo conversa conosco nessa manhã. Pedro Panocchi, quer falar um pouquinho de eleição, meu amigo? O que é que você manda aí pra gente nessa reta final? Fica à vontade. Vamos. A Camila, deputado, quando fala de eleição, o olhinho dela até brilha. Mas... Eu gosto de falar de eleição. Né? Gosta. Então vamos para lá, vamos falar de eleição, deputado. Como é que está a expectativa? Já trabalha-se em projeção, PP... tem essa questão da federação, como é que a gente pode analisar? O senhor está à frente ali do PP, como é que tem trabalhado essas perspectivas para 2026? Olha, nós fizemos a primeira reunião, né, esses dias atrás, né, foi a primeira vez que a federação se reuniu aqui no estado de Mato Grosso. Lembrando que aqui no estado de Mato Grosso, pela pactuação a nível nacional, a condução da federação fica a cargo do União Brasil, né? Como presidente, o presidente da União Brasil é o governador Mauro Mendes. Então, nós temos uma certa tranquilidade na montagem de chapa de deputado federal, que podemos dizer que é prioridade nacional. Quando você vai discutir lá em Brasília, ninguém quer saber de deputado estadual, de vereador, não. O povo quer saber de federal, de né? federal, porque é justamente federal que é o limite os partidos, né, no Brasil, quando você faz aí um ranking, através dos números de deputados federais e números de senadores, né? Que também, inclusive, é um indicativo aí para a questão da distribuição do fundo partidário. Então, os partidos terminam priorizando, logicamente, a chapa de federal e a chapa de senado. Então, para a federação, a chapa de federal aqui, em se confirmando a candidatura da primeira-dama, dona Virgínia, eu acredito muito no potencial de fazer de 3 a 4 deputados federais, né? Além do deputado Fábio Garcia, que é o chefe da Casa Civil, que, na minha opinião, também vai ser um dos deputados federais mais votados no estado de Mato Grosso. Tem o deputado federal Assis, tem a deputada federal Gisela, né? E entre outros nomes que, eventualmente, possa ali compor o quadro da chapa de federal. Então, situação tranquila. Já para deputado estadual, nós temos uma dificuldade, porque tem o deputado Paulo Araújo, tem o deputado Sebastião Rezende, deputado Botelho, deputado Jaime, né? Júlio Campos. Júlio, quer dizer? Júlio Campos, são 5, né? Eu esqueci de alguém? Botelho, Sebastião Rezende, Dilmar Dal Bosco, né? Todos deputados que tiveram uma votação considerável, né? E todos, podemos dizer, bem aí na sua base eleitoral. Com isso, uma dificuldade maior na montagem de chapa para deputado estadual, visto que os outros candidatos
eles terminam tendo uma dificuldade de vir para uma chapa forte, né? Fala, São essa galera aí de peso já tá lá, eu vou caçar outro rumo, né? Já tá lá. Então, é uma leitura que os pré-candidatos, né, eles terminam fazendo. Por outro lado, há um afunilamento, né, dos partidos a nível de Brasil com relação à federação. Se tiver 5 federações, em tese nós temos mais quase 130 candidatos a menos, porque quando você federalizou, por exemplo, o caso do PP e da União Brasil, nós vamos ter aí menos 28 candidatos, né? Federalizou, é como se fosse um partido, então menos 28 vagas. O PSDB com o Podemos, menos 28 vagas. O MDB com o Republicano, menos 28 vagas. E assim sucessivamente. Toda a federação nós vamos ter menos 28 candidatos. Então, em tese, nós vamos ter um número muito menor de candidatos a deputados estaduais dentro desse afunilamento e com relação às federações. Então, a gente aguarda, logicamente, com uma certa ansiedade, aí o desfecho, em especial da federação, com relação ao que nós vamos trabalhar no convencimento, uma montagem de uma chapa forte de estadual, federal. Lembrando também que nós temos aí o senador Jaime Campos, né, que está no mandato, que também tem a pretensão de disputar o governo do estado de Mato Grosso. A exemplo também do governador Mauro Mendes, que nunca disse que é candidato, mas na minha opinião ele é candidato a senador. Então nós temos na majoritária e ainda o Cidinho. O Cidinho ainda, né? Cidinho também, que é do progressista, que é um nome forte, como eu sempre digo. O Cidinho ele tem condições de disputar qualquer cargo, como ele tem condição também de ser um grande coordenador, como já foi, né, desse grupo político. Lembrando que o Cidinho hoje, ele é uma expressão política, né, ele é uma referência em empreendedorismo, não só no Mato Grosso. Em todo o país, Em todo o país, então é um nome forte também aí, que eu posso dizer que é um zap, né, desse grupo político aí para poder tentar conciliar todas essas forças políticas aí desse grupo político. Ele que, inclusive, deputado, recentemente em algumas conversas com a imprensa, disse que tem aconselhado o senhor a permanecer no partido. Diz que o senhor está amedrontado aí com a federação, mas diz que não pode ficar, porque o senhor está tranquilo, teve uma votação expressiva, e ele está falando, não, permanece aqui. Como é que está a situação do deputado Paulo Araújo hoje? Está confortável, não está? De fato, tem esse medo aí com relação a essa federação, deputado? Cidinho é um grande amigo, né? Eleitor. Assim como ele, o Blairo também, né, que é do nosso partido. Então, eu conheço o senador Cidinho, eu me refiro sempre ao Cidinho como senador Cidinho, né? Cidinho tem uma habilidade muito grande, um trânsito muito grande em Brasília, tem uma amizade aí com vários outros políticos de vários partidos, né? Cito aí o governador de São Paulo, que é do Republicanos, e o Cidinho tem uma relação de muita amizade. É lógico que o Cidinho, sendo uma liderança do progressista, né, e tendo uma relação de muita amizade, como eu disse, eu não conheço o Cidinho de agora. É comum, né, que a gente pede aí aos companheiros do partido que aguardem tomar uma decisão. Alguns já até se anteciparam, pediram para sair do partido, né, da justificativa que eu dei anteriormente. Realmente, de fato, a federação é uma chapa forte, nós temos candidatos fortíssimos, né, ampliando, inclusive, base eleitoral. Eu citei esses deputados da União Brasil, não é diferente na minha situação. Hoje, felizmente, eu tenho minha base eleitoral em mais de 60 municípios do estado de Mato Grosso. Hoje eu sou um deputado municipalista, né, com base no nortão do estado de Mato Grosso, na região oeste, na região leste, na região da Araguaia, na Baixada Cuiabana, aqui em Cuiabá, aqui em Vargem Grande. Então, todos esses deputados que eu citei tem uma tendência relativa de crescimento em termos de voto. Por isso, uma certa dificuldade na montagem da chapa de deputado estadual. Mas eu acredito que depois, com muita conversa, inclusive foi relatado essas dificuldades ao governador Mauro Mendes, que é o presidente da federação, e ele concorda comigo. Falei, governador, nós vamos ter uma dificuldade na montagem de chapa e uma preocupação com os deputados da base de sustentação política do governo. Esse trabalho de acomodação desses deputados que compõem a base política do governo, ele vai precisar ser feita, né? Nós temos 20 deputados que compõem a base do governo, 19, 20, 21. Então, o trabalho de gestão para que nós possamos aí reconduzir o maior número de deputados aliados, ela vai ser feita, inclusive, com o apoio do próprio governador Mauro Mendes, que está no União Brasil, mas que também tem uma certa preocupação com todos esses deputados que caminharam politicamente junto e alinhados aí com o governo do estado de Mato Grosso. Então isso vai ser feito, não só na federação, mas em outros partidos também.
quando o senhor mencionou a questão dos deputados, o deputado Beto 2-1, né, que retorna à União também. Né? O deputado Beto 2-1 também, né, um deputado que teve uma votação expressiva, né, e que também está dentro dessa relação de deputados que o governo, né, eu digo governo, as forças políticas, né, na questão da acomodação, né, de todos, né, essa preocupação da acomodação dos deputados nos diversos partidos é justamente para a gente conseguir aí o maior número de reeleição de deputados, reeleição e eleição de deputados desse grande grupo político, né? Nós temos um grande grupo político aí que se criou nesses anos e a preocupação, não só da preocupação da federação pelo fato do governador ser do União Brasil, mas ele já relatou, já conversou comigo, né, em várias oportunidades, eu falando para ele da dificuldade, eu gosto de montar partido, eu sempre disputei as eleições no Progressista, né, com exceção da minha primeira eleição de vereador, eu era do PP, numa questão de um racha político entre o deputado Riva e o deputado Pedro Henrique. Eu terminei no PSD, mas aí terminei voltando para o PP logo nos primeiros anos do mandato também. Então, minha militância política partidária sempre foi no Progressista. Então, eu tenho uma paixão, tenho os companheiros do partido, né? Então, eu tenho uma tradição de disputar as eleições no Progressista. Agora, é lógico que nós vamos fazer um trabalho aí de realinhamento, de distribuição desses deputados aí, da base política desse grupo político, para a gente tentar eleger aí mais de 20 deputados estaduais. Deputado, obrigada pela companhia. Tá na hora do Repórter CBN já, mas foi um prazer recebê-la aqui. Agradecer a nossa amiga Nájila também que está aqui conosco. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? Novamente estar aqui, aos cuiabanos, aos grandenses, aos mato-grossenses, aos brasileiros e todo mundo que nos acompanha aí pelo mundo fora. Um abraço a todos, o gabinete do deputado Paulo Araújo à disposição da população. Ótima semana para o senhor. A gente faz um intervalo para acompanhar as notícias da rede.